que é o tirzepatida e por que vivemos o boom do emagrecimento no momento? Vamos falar de 2026, vamos falar desse ano. Vamos lá, são quase 70% da população em estado de obesidade ou sobrepeso. Tá. É uma das doenças que, quando você vai estudar os índices de morte, de óbito, de falecimento, o que você vê são doenças que decorrem da obesidade. Então, você fala de infarto, você fala de derrame cerebral, você Tá. fala de outras doenças que são causadas, são pioradas pela obesidade. Quando Vale você... lembrar até a própria pandemia, né? Na pandemia, Sim, quem que era considerado o vilão de quem comorbidade? morria de Covid era a Grupo de obesidade. risco, Um né? grupo de risco Eram eram os os obesos, né? obesos. Os obesos eram um grupo de risco. Por quê? Porque realmente todas as taxas de mortalidade nos obesos eram muito Eram maiores. maiores. Tá. Tipo, eu fui, pegando esse gancho do Lucas, eu sofri com isso, né? Eu tinha sobrepeso e peguei Covid, fiquei internado, fiquei 7 dias ali no pezinho da UTI para entrar para intubação por conta da obesidade. Eu não tinha outros riscos que me colocavam na categoria de risco, só esse. Tá. Então, assim, com essa obesidade, com esse impacto que a obesidade causa na longevidade, na qualidade de vida do paciente, quando a gente fala da longevidade, às vezes o paciente, o leigo, não tem essa conexão, né? É o tempo de vida. Quanto você vive. Então, tratar a obesidade sempre foi uma demanda da medicina moderna. Então, com a mudança do padrão alimentar da população, com a mudança do padrão de trabalho da população. Então, a população trabalhava muito. Os meus avós, quando vieram para o Brasil, eles foram para a roça, comia carne de porco enlatada, comia 6 vezes por dia. Eram todos secos, magros. Por quê? Trabalhavam no café, trabalhavam na lavoura. O gasto energético era outro. A população migrou, industrializou, foi para a cidade, começou a trabalhar sentado, começou a trabalhar menos, começou Sim. a acumular aquele hábito alimentar, já não fazia sentido. E aí a gente foi ficando obeso. A população foi ficando obesa. E isso trouxe essa demanda, essa necessidade de emagrecimento. E aí vieram várias tentativas de drogas, de terapias, de protocolos de emagrecimento, mas muito fugazes. E aí se lançou uma nova forma de fazer medicamento, que são os peptídeos. Então, os peptídeos são pedacinhos, né, de aminoácidos juntos que formam um peptídeo, que é um pedacinho de uma proteína. Então, a tecnologia proporcionou essa experiência da indústria farmacêutica de construir uma medicação que atua muito diretamente no centro da obesidade, que é regulando os hormônios. Então, entenda o hormônio não só como testosterona e estrogênio, mas regulando os hormônios. O que são hormônios? São moléculas que sinalizam à distância informação. Então, o hormônio que vai ali na distensão gástrica, na distensão do estômago, sinaliza para o cérebro, ó, tá ok, tá saciado, não precisa comer mais. Então, esses peptídeos vieram com essa projeção muito linda de resultado eficaz, Tá. sem muitos efeitos colaterais. Essa é a parte Antigamente, boa. antigamente existem remédios anorexígenos que tiram o apetite do paciente, só que a qual custo? Então, depressão, efeito rebote, efeito sanfona. Então, o paciente tomava, ficava lindo. Não estou sentindo fome, estou conseguindo me controlar. Tirava a medicação, ele comia 3, 4 vezes mais, engordava 2 vezes o que ele perdeu. Tá. Então, e ele não conseguia tomar essa medicação a longo prazo. São medicações que é base de drogas hoje, né? Então, esses êxtase que se fala na televisão aí, de balada, Sim. que as pessoas vendem, é baseado em uma das medicações anorexígenas, Tá. né? Então, era muito difícil manter continuamente. E essa geração de medicação veio com esse propósito de tratamento a longo prazo. Possível, sem efeito colateral, sem outros danos para o paciente. Quando o paciente Pode ser pergunta... tratado até como um estilo de vida, né? De fato. Mudança de estilo de vida. É muito importante isso nessa percepção, né? Então, quando você explica para o paciente, eu vou tomar por quanto tempo a medicação? Pelo tempo necessário. Doença é uma obesidade, é crônica. Ela precisa ser controlada o tempo todo. Se é com muita medicação, pouca medicação, nenhuma medicação, vai depender da sua evolução. Então, isso é um ponto básico. E o que deixa muito tranquilo, essas medicações, elas são desenvolvidas para tratar uma doença que não tem cura também, que é o diabetes. Então, se você consegue manter o paciente controlado a vida inteira tomando essa medicação, vai tomar a medicação a vida inteira e vai ter tranquilidade. Medicações novas, a gente sabe que existe esse problema do tempo de estudos. Então, hoje as medicações têm aí 5, 6 anos de tempo de estudo, mas estão aumentando.
Então, as primeiras canetas emagrecedoras baseadas em liraglutida, a Saxenda da vida, hoje já tem aí seus 10 anos de estudo longo. Então, a gente já tem mais segurança de mostrar que, olha, não teve nenhum problema. Não teve nenhum grande problema pancreático, renal, hepático, cerebral. Está tudo sob controle. Então, a gente tem muita confiança e tranquilidade que essas medicações fizeram uma revolução. Tá. Eu costumo responder e comentar com alguns colegas o mesmo impacto que o poder da anticoncepção trouxe no controle da natalidade há várias décadas atrás, Tá. essas medicações vão impactar da mesma forma na população mundial. Em longevidade, então a população vai começar a viver mais, vai viver com mais qualidade, então vão mudar as formas de consumo dessa população. E vai ter muitas mudanças no perfil de consumo dessa população, o que elas querem para elas. Então vai ter um impacto gigantesco na roda da economia, na roda do mundo, da vivência do mundo. Boa. Hoje, quem que é a paciente que mais procura, ou o paciente que mais procura vocês? Mulher dos 35 aos 45 anos é nosso O persona, carro-chefe. né? É nosso carro-chefe. Aham. A mulher dos 35 a 45, que de fato, se você busca clínicas de estética, dermatologistas, enfim, sempre é essa persona aí, né? Aham. E lá não é diferente, por quê? Porque, como eu falei, ainda é muito associado à estética. No entanto, não é só estética, é saúde de fato. É muito interessante isso que o Danilo falou, porque a gente não fazia ideia, Certo. muita gente não fazia ideia da quantidade de doenças associadas à obesidade, até vir um medicamento que trata a obesidade Tá. e começa a ajudar outras doenças. Ontem mesmo eu li uma matéria, eu já tinha visto há um tempo atrás, mas estão aprofundando os estudos, da tirzepatida no tratamento do câncer de mama, porque diminui o tumor. Então, Caramba. se eu diminuo a massa corpórea, eu diminuo também o tumor. Se eu diminuo gordura, eu vou diminuindo o tumor. E aí eu consigo tratar com mais facilidade aquele câncer. Olha Certo. só que maravilha. Então, além disso, a gente tem, enfim, né, Alzheimer, a gente tem, enfim, diversas Por em doenças. Alzheimer, Tudo aquilo vícios, que a né? gente... Vícios. Cigarro, álcool, consumos de excesso de compulsão à compra, as medicações têm relação com redução e melhor autocontrole do paciente. Isso é muito interessante porque apesar de termos outras canetas, esse benefício ele é ligado diretamente à tirzepatida, que ela é a única que vai tratar não só o físico, mas também o emocional em muitas áreas. E ali ela consegue ajudar nas compulsões. Tá. Isso é fantástico, né? Eu já li, já tem estudos sendo feitos, não só no tratamento de compulsões alimentares, que seria o primeiro ali objetivo, né? Então, uma pessoa que é Certo. viciada em doce, uma pessoa que é viciada em comer à noite, essa pessoa ela consegue, com o uso da tirzepatida, trazer o controle ali àquela situação. Mas também uma pessoa que tem vício, como ele falou, em cigarro, em vape, agora que está super em alta, né? E é muito preocupante essa questão do vape, a pornografia, olha só, Sim, olha, tudo, né? olha que loucura. Então, tudo que é vício, tudo que é compulsão, tudo que a tirzepatida pode te ajudar a tratar. Então, a gente não está falando de um medicamento que vai tratar somente, ou que está tratando somente a obesidade, ou melhor ainda, antes da obesidade, né, a diabetes, que foi ali o Sim, primeiro passo objetivo, inicial, né? o primeiro Sim. passo. A gente está falando de um medicamento que vem ajudando a humanidade como um todo, entendeu? Lógico. E é um movimento muito antes e depois disso, né? Antes da Divisor Tirza e de depois da águas, Tirza, né? Com entendeu? certeza.